Vamos falar sobre assunto sério? Operação Lava Jato. Doutor Omar Tarran já está aqui me esperando. Boa noite, doutor. Boa noite, seja bem-vindo ao nosso programa. E olha, é um assunto que já fazia um tempo que eu conversava com a minha equipe de produção, que eu queria trazer aqui ao programa, porque não é brincadeira, são 3 anos de Operação Lava Jato. É dizer, nesses 3 anos, o que a gente pode dizer que aconteceu de bom e de ruim dessa operação? Bom, inicialmente, é uma honra estar aqui, né, no programa da Tribuna Independente, o próprio nome já diz, independente. Na verdade, respondendo sua pergunta de forma central, são muitos os efeitos da Lava Jato nesses 3 anos, né? Mas inegável que o efeito central que consolidou na sociedade brasileira que todos são iguais perante a lei. Este me parece ser o tema mais importante que a Lava Jato trouxe para a compreensão da sociedade. Tá. Agora, não, eu queria só que o senhor completasse, porque nós vimos que, assim, numa circunstância em que a gente vê a corrupção cada vez maior, agora com essas outras 3 situações que estamos vivenciando, Previdência, mais a questão da carne podre, né, da carne fraca, mais a questão social que estamos vivenciando agora com relação a outras circunstâncias. Quer dizer, a gente percebe que muitas vezes a corrupção é que acaba ganhando. Quer dizer, na verdade, agora, com essa operação, nós podemos dizer, sim, se faz justiça no Brasil? Olha, é uma pergunta complicada, né? Realmente trouxe, né? A Lava Jato levantou o tapete da corrupção. Tá. E com isso demonstrou-se algo que jamais a sociedade poderia prever, o tamanho escândalo, né? Dilapidaram o nosso orgulho, uma empresa que é, sem dúvida nenhuma, o coração do Brasil, que é a Petrobras. Né? E de lá para cá, as investigações correram para as outras instituições ligadas ao governo. Tá. Né? E demonstrou-se que essa relação público e privada realmente é completamente ineficiente e trazendo a corrupção de uma maneira escancarada. Né? Então é isso que o Brasil agora enfrenta para combater a corrupção de frente, né? Com propósitos e uma reflexão de todos os segmentos, tanto jurídicos como judiciário, como o legislativo. Né? Uma semana tensa e é o que nós temos que enfrentar agora, daqui em diante. Uma das coisas que eu gostaria que você comentasse com a gente é a figura do juiz Sérgio Moro. Sim. Primeiro, ele é um juiz de primeira instância, para que a gente entenda. Por que a figura dele se destacou e é tão importante para todos nós nessa questão da Lava Jato? Olha, a Lava Jato, na verdade, é a maior operação já realizada no Brasil e que está no mundo, ao combate da corrupção. O juiz Sérgio Moro, que é extremamente competente, um homem trabalhador, até eu estava falando com a Mavi, olha, não sei o momento que ele dorme, porque são tantas operações, tantas discussões, e que, queira ou não, ele está à frente com maestria, utilizando-se de armas, privilegiando, e aí há uma crítica, privilegiando um pouco a defesa, a acusação, né, e enfraquecendo um pouco a defesa, e aí merece algumas críticas, sempre no âmbito institucional. E a figura dele, ele se expôs, ele se especializou em Harvard, trouxe elementos novos do direito americano para o Brasil, né? Com isso enfrenta uma dificuldade nessa implementação, uma dificuldade do próprio segmento jurídico de entender, do qual eu faço parte. Realmente a nossa doutrina está baseada no direito romano, né? Muito diferente da parte negocial do direito americano. Fique tranquilo, viu, doutor? Eu sei que o senhor está vendo eu enxugando aqui a mesa. Eu derrubei aí, acho que era... Não faz mal, nós estamos ao vivo, é assim mesmo. Imagina. Mas vamos lá. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho também sobre a questão assim, dos excessos, porque nós vemos várias questões. Por exemplo,
Quando se levou o ex-presidente Lula naquela famosa situação do depoimento, encaminhamento coercitivo, é isso? Condução coercitiva. Condução coercitiva, muito obrigado. Quer dizer, aí se falou, bom, estão se fazendo excessos, o Sérgio Moro faz o que ele quiser. Aí tivemos a questão da ex-presidente Dilma também, do vazamento Sim. daquelas informações. Na sua visão como profissional, Sim. Houve excessos de fato? Sim, acredito que houve vários excessos. Né? A própria condução coercitiva, não há previsão no Código de Processo Penal a utilização da forma que está sendo utilizada. Tá. Né? Ele, ao dirigir dessa forma, causa excessos, porque a pessoa sequer tinha sido intimada, né? Ele manda coercitivamente trazer a pessoa, o que não é previsto em lei. Né? O artigo 218 do Código de Processo Penal é muito claro a respeito disso. Ele se equivoca com relação a isso. E outros excessos também com relação às prisões, né? Prisões, os decretos prisionais com relação à prisão temporária, à prisão preventiva. Então, o que eu vejo é que há sim, há que se fazer críticas a ele, mas é uma reflexão que o sistema jurídico agora está enfrentando e que essas questões serão enfrentadas futuramente no Tribunal Superior. Né? O Supremo vai vir enfrentar, já decidiu algumas questões, mas poucas, né? Uma decisão de mérito apenas. Nós vamos ficar aguardando. O que ele utiliza bem é a mídia do lado dele. Sim. Realmente, ele utiliza a ferramenta, trazendo a opinião pública para esse enfrentamento e que fica difícil, né? Fica difícil para aquela pessoa que está sendo investigada ou ali colocada, a forma com que vai enfrentar isso. Sim. A ponto do que a Procuradoria, após deflagrar uma operação, eles ficam 2 horas falando sobre a investigação, sobre a forma com que foi feita, e a defesa sequer tem acesso àquilo. E isso prejudica muito a administração da justiça. O andamento. O até do andamento, processo, né? tá. Enfraquece o advogado, enfraquece a forma com que o advogado vai conduzir, vai moldar a sua estratégia. E com isso, ele é muito hábil nessa questão, né? O próprio juiz Sérgio Moro. Olha, tem um comentário aqui, eu vou ler da Marília de Varginha, Minas Gerais. Ela diz assim, a Lava Jato tem que atuar enquanto houver corrupção no país. Olha só. Por enquanto estamos descobrindo muitas coisas ruins, porém necessárias. Em breve eu tenho esperança de que vamos colher bons frutos deixados por essa operação. Quero agradecer o seu comentário. Você pode também mandar pelo nosso WhatsApp. Eu vou pedir para trazer um papel, isso, para o doutor Omar aqui. Enquanto o senhor se enxuga, fica tranquilo. Doutor, tem uma pergunta que chegou aqui, eu separei. Vamos lá. Só que eu vou fazer daqui a pouquinho, que eu vou dar uma lidinha nela novamente, mas tem muitas pessoas que ainda estão em dúvida. Elas estão fazendo uma confusão danada com essa questão das operações. Sim. Porque agora se deu nomes, né? As operações Lava Jato e aí tem outros nomes também. Mas uma coisa que eu queria que você comentasse, por favor, é a respeito da questão do Supremo Tribunal Federal. Porque nem todos aqueles que foram pegos, né, na operação, eles se tornaram réus do Supremo Tribunal Federal. Por que isso acontece? Olha, houve um fatiamento, né? Muitos até imputaram esse fatiamento prejudicial à Lava Jato, e na minha maneira de ver não foi. Porque quando a senadora Gleisi Hoffmann requereu o foro dela de prerrogativa, que é um direito dela, por ser senadora, ela virou réu, ela foi enfrentar os questionamentos em frente ao Supremo Tribunal Federal pela questão do foro de prerrogativa. Esse foro de prerrogativa, muitos parlamentares possuem esse direito, né? E verificado essa questão, eles tornam-se investigados perante o Superior Tribunal de Justiça ou o Supremo Tribunal Federal. Visto isso, aqueles
inicialmente começaram a ser investigados pela Lava Jato na primeira instância, passaram a ser investigados para o Supremo Tribunal Federal e frente ao Superior Tribunal de Justiça. E quem, na verdade, decidiu sobre esse tema foi o próprio Supremo Tribunal Federal. Na minha forma de entender, acertadamente. O fato agora é que o Supremo Tribunal encontra-se com dificuldade para analisar e para verificar todas essas investigações sobre todos os políticos que estão sendo investigados que possuem foro de prerrogativa. Aqueles que estavam em exercício durante as investigações. Aqueles que não estavam respondem em primeira instância frente ao juiz Sérgio Moro. Entendi. Tem uma pergunta chegando aqui da Ana Paula, que nos acompanha. Ela faz a seguinte pergunta: Doutor Omar, a delação premiada ajudou ou atrapalhou a Lava Jato? Olha, na verdade... Acho que a pergunta dela é de metade da população brasileira. Na verdade, a colaboração premiada, que é prevista na Lei 12.850 de 2013, ela trouxe a Lava Jato negável informações. No entanto, ela foi trabalhada de uma forma muito banalizada, ao meu ver, porque ela tem que ser de uma forma criteriosa, né? Na verdade, o que se trata a colaboração é um contrato em que aquele partícipe resolve delatar os seus comparsas, mas para isso ele tem que ter prova. Tem que ter dois requisitos. Um é a voluntariedade, tem que ser espontâneo, e coisa que nós não verificamos na maioria das vezes, né? Tem que ter a voluntariedade. E a outra é a efetividade. Ou seja, ele vai ter que demonstrar as provas efetivas que ele tem para proceder àquelas acusações. E isso, ao meu ver, trouxe, sim, uma enorme informações que a Lava Jato, as operações seguiram adiante. Envolvimentos de pessoas que jamais se conheciam nesse meio. E graças, sem dúvida nenhuma, à colaboração. Embora existem muitas críticas com relação à colaboração do preso, né? Aquela pessoa que está presa no cárcere e ela resolve colaborar. Talvez ali não tenha uma voluntariedade, o que eu concordo, né? Mas agora é um grande momento da Lava Jato, porque caso não se comprova aquilo que o delator teria dito, agora, nesse decorrer, ele volta para a prisão, né? Um exemplo básico no caso do Paulo Roberto Costa. Ele está na iminência, né? Porque muitas coisas ele teceu ali e mentiu. Um caso engraçado foi que houve a cariação, pedido de acariação, uma discussão entre a delação feita pelo Paulo Roberto Costa e a delação feita pelo Alberto Youssef. Quer dizer, os dois fizeram uma colaboração. Pediram a acariação. Um dos dois está mentindo, né? E isso provocou um cenário conturbado. Basta ver agora se o juiz Sérgio Moro vai proceder a mesma condução na punição na demonstração de quem mentiu. Mas inegável que a colaboração, ela deu um norte, sim, a situações que jamais poderiam chegar. Vamos às perguntas bombas. A gente tem aqui também no programa as perguntas bombas enviadas pelos nossos telespectadores. Boa noite, Fábio. Eu sou Luiz Antônio Moretti. Doutor, por que o Lula ainda não foi preso? Olha, exatamente porque, a verdade, a prisão, ela se dá depois, existe a presunção de inocência aqui no Brasil, né? É um princípio constitucional que muito não tem se respeitado em algumas situações. E no caso do Lula, eu não sou advogado do caso, não conheço os autos, né? Mas pelo que a gente pode entender é que não houve a formação da culpa. A partir do momento que há provas suficientes, há a formação e há o trânsito em julgado, assim que se recolher a prisão, caso for condenado transitando em julgado. No caso, me parece que ainda não teve. Tem uma outra pergunta bomba aqui também, perguntando, a pessoa não se identificou. Fábio, pergunta para o doutor Omar qual a dificuldade que a Operação Lava Jato tem de investigar o PSDB.
Olha, eu não gosto de tratar o tema da Lava Jato politizando o tema. Acho que... É o que todo mundo faz, infelizmente, é o que todo mundo faz, mas hoje nós estamos vendo aí que há 3 forças-tarefas, né? Uma tarefa que fica em Curitiba, outra que fica em Brasília e uma que fica no Rio de Janeiro. Os procuradores estão à frente, mas fica o registro de que nós precisamos ter um muito bom senso para avaliar essa questão. Com relação ao Odebrecht, como é que você vê a questão das delações que foram realizadas e depois as investigações, como que elas caminharam depois? Qual que é a sua visão a respeito disso? A questão da Odebrecht é talvez a maior delação já da história. Da história, né? História feita. São 77 executivos da Odebrecht, envolvendo centenas e centenas de parlamentares, onde criou-se até agora um clima, ao meu ver, uma desarmonia entre o judiciário e o legislativo e o próprio executivo, né? Há uma dificuldade nesse trato. Para ver agora, a primeira investigação sobre essa delação já causou uma desarmonia entre o próprio procurador e um ministro do Supremo Tribunal Federal, que é muito sério, muito grave. Não tenho dúvidas que essa delação proporcionará passar a limpo realmente uma situação que envolve os parlamentares e empresas privadas também. Na sua opinião, a Lava Jato pode alcançar o BNDES? Sem dúvida, da forma que está sendo conduzida, com as delações e colaborações, porque tem que trazer um fato inédito, novo, né? E não vejo outra condução alguém trazer dados novos do BNDES, até porque o BNDES era o banco que fomentava essa estrutura do público e privado, né? Então, já há notícias que está se caminhando para o BNDES, a própria prisão do senhor Eike Batista, que tinha muito relacionamento, o mesmo já apontava, e a questão também, recentemente, essa operação carne fraca, que existem laços fortes, ao que parece. E final da operação não vemos, né? O juiz Sérgio Moro já fugiu várias vezes dessa pergunta. Difícil, eu não consigo enxergar, até porque o desdobramento delas são enormes. Números, né? São uma capilaridade de informações e detalhes que a todo momento na investigação são trazidos e existem muitos inquéritos para ser discutidos. Agora que veio a delação da Odebrecht, né? Agora que vai ter um desdobramento que, acredito, sem precedentes. Doutor Omar, queria agradecer muito a sua presença nessa noite aqui no nosso Tribuna, viu? Eu que agradeço, Ficamos encantados. E da próxima vez, prometo não derrubar a sua água. Que isso, a coisa fica divertida quando... E parabéns pelas palavras iniciais, foi maravilhoso. Obrigado. As pessoas percebem que é ao vivo, né? Isso que é interessante. A pessoa fala, é ao vivo mesmo o programa? É claro que é ao vivo, não é? É ao vivo. A gente não edita. Obrigado, doutor Omar.